Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de um dos grandes santos da Santa Igreja Católica, um dos pilares da nossa igreja, que desenvolveu a filosofia, a teologia, de modo que hoje tudo aquilo que nós, sacerdotes, estudamos no seminário, os seminaristas, que estão se preparando para ser padres, estudam a partir do desenvolvimento teológico deste santo, o grandiosíssimo Santo Tomás de Aquino, que nos ensina um pouco mais sobre os mistérios de Deus. Hoje, no Evangelho, nós vemos Jesus contando esta parábola tão conhecida de cada um de nós, que é a parábola do semeador. E Jesus, ele conta a parábola e explica a parábola, dizendo que o semeador sai a semear. A semente significa a palavra. E depois Jesus explica o que acontece com a palavra ao cair em certos tipos de terreno. Jesus diz que a palavra, ela cai pelo meio do caminho e se perde. E Jesus explica que é o tentador, Satanás, que
ele vai até aquela pessoa que ouviu a palavra, que acolheu a palavra, e com as tentações, ele faz com que a palavra se perca no coração daquela pessoa. É a tentação que o maligno semeia no coração da pessoa, fazendo com que a pessoa caia e perca tudo aquilo que ela recebeu de Deus. Depois Jesus fala que a semente, ela cai num terreno cheio de espinhos, né? Então a semente, ela é semeada, ela começa a crescer, mas o que acontece? Devido às preocupações da vida, devido ao desejo de riquezas e outros desejos, os espinhos sufocam a palavra e a palavra não consegue produzir frutos. E depois Jesus ele explica que a palavra ela cai num terreno cheio de pedras. E essa palavra ela não consegue crescer. Por quê? Por causa da inconstância. E por que vem a inconstância? Por causa das tribulações, das perseguições. E por último ele fala do terreno bom, que acolhe a palavra e que deve ser cada um de nós, né? Cada um de nós. No nosso coração, meus irmãos e irmãs, nós temos estes 4 tipos de terrenos. No nosso coração, na nossa alma, se a gente não cuidar, nós podemos ceder à tentação, cair, ofender a Deus e deixar as coisas de Deus de lado. Se a gente não cuidar, nós nos focamos a nossa vida, por exemplo, nas preocupações, nas coisas materiais, esquecemos o principal. O que é o principal na nossa vida? Não são as coisas materiais. O principal na nossa vida é salvar a nossa alma. Isso é o principal na sua vida. É por isso que você precisa lutar todos os dias. Por quê? Porque todas as coisas vão passar, querendo ou não. E por isso, meus irmãos e irmãs, as preocupações exageradas, elas são vãs, porque elas são passageiras, porque tudo vai passar. Então, nosso foco precisa estar na salvação da nossa alma, no céu que nos espera. Em nós existe esse terreno pedregoso, que é muitas vezes a nossa inconstância diante das dificuldades da vida. O que é inconstância? É a falta de capacidade de seguirmos adiante em meio às dificuldades. A constância, ela é muito parecida com uma coisa chamada perseverança, né? São muito parecidas. Aliás, a perseverança e a constância, elas são filhas de uma virtude cardeal chamada fortaleza, né? A perseverança e a constância. O que é a perseverança? É você, mesmo nas dificuldades, chegar até o final. É aquela pessoa que persevera, ela chega até o final, ela perseverou. Então a perseverança é chegar até o fim. E a constância é, mesmo nas dificuldades, você não parar. O inconstante, ele para por qualquer coisa. Começa algo e não termina. Faz um propósito e não segue ao final. Começa uma coisa e já desiste pelo caminho. Meus irmãos, é importante para que a palavra produza fruto em nós, a gente ser capaz de enfrentar e não parar, mesmo na dificuldade, mesmo nas tribulações. Vamos pedir a Nossa Senhora hoje, a Santo Tomás de Aquino, que eles nos ajudem e cada um de nós possamos renovar no nosso coração este bom propósito. Eu não posso parar. Às vezes, meus irmãos, nós temos esta tentação de parar diante de uma queda, diante de uma fraqueza, diante de um defeito. Às vezes a gente pode desanimar, dar aquela vontade de não seguir mais, de não querer caminhar mais. Não, meus irmãos e irmãs, nós temos que olhar para nosso Senhor, pedir a Ele força, por isso a fortaleza, né? Pedir a Ele força e seguir adiante. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou parar. Renovar todos os dias os seus propósitos de mudança, de conversão, de luta, para que assim, meus queridos irmãos, nosso Senhor produza frutos em nós e a gente possa ver a Deus no céu,
que é o mais importante da nossa vida, que é salvar a nossa alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.